Hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios ele, José Carlos Cunha, conhecido pelo nome de Carlos Cunha. Nasceu em Novo Horizonte em 23 de novembro de 1954. É um automobilista, apresentador de televisão, empresário, campeão brasileiro da categoria Stock Car Light de 1998 e recordista mundial com registro no Guinness Book, o livro Guinness Book, de 2 rodas, né, Carlos? Andou em 2 rodas, voo com carro ou caminhão? Voo com carro. Voo com carro. E tem mais 2 recordes, né? No Guinness, mais 2? 6 total, 6. 6 recordes? 6. Fala desses 6 recordes, do que foi. Um é muito conhecido, que é o de 2 rodas, que você foi de onde para onde com o carro? Primeiro recorde, cumprimentar todos vocês que estão curtindo a gente por aqui. E vamos bater um papo, falar sobre muita coisa, né? E depois você compartilha aí lá com o nosso Instagram, Piloto Carlos Cunha. Hoje já atingimos 40 mil seguidores, né? A gente reativou o Instagram tem cerca de 15 dias, que foi a minha promessa. Eu disse que quando eu chegasse aos 70 anos, eu voltaria. Eu parei em 2019, quando começou o negócio da pandemia, pensei que não podia mais fazer shows e tal. Então, parei, não fiz mais nada, saí da televisão, saí das mídias, parei. Às vezes eu fazia alguma coisa no Facebook ainda, mas muito raramente. Parei os shows, porque não podia mais fazer shows por causa do público. E estou cumprindo a promessa, né? O Zanetti sabe que eu tinha promessa. Eu sempre falei, né? Quando eu fizer 70, 70 estou de volta. Promessa cumprida, beleza? Então... E tá de volta e com um belo físico e tá fazendo academia. Claro. Isso eu nunca parei, né? Saúde em primeiro lugar, né, Carlos? Mas para responder a sua pergunta, você falou do que você falou, né? Um cara maluco que deu certo. Né? Além de tudo, quando você fala da minha história, é um cara maluco que deu certo. Eu arrisquei pra caramba e deu certo, né? E só dá certo para aqueles que realmente arriscam, né? Quem ficar quietinho, de braço cruzado, esperando as coisas acontecer, não vai acontecer. Então você aí que está assistindo a gente, quer fazer acontecer na sua vida, tem que dar um salto e dar o primeiro passo e fazer acontecer. E, aliás, você saiu de casa com 14 anos. Deu salto. Ainda mais, um pouco mais cedo. Mais cedo ainda? Em relação aos recordes, eu inventei. Né? A maior parte dessas coisas que tem no show hoje, o pessoal lá do Beto Carreiro, o pessoal da Disney e outros que vieram por aí, vieram tudo do Carlos Cunha. Né? A história veio comigo. A maior parte desse show foi criada por mim, eu que inventei tudo. Então, copiar é mais fácil, né, do que você criar. Criar não é fácil, não. Né? E eu inventei. Falei, vou andar em 2 rodas, então, de carro naquela época. Você andava lá 100, 200, 300 metros. Falei, cara, vou andar eu vou andar mais de 10 quilômetros em 2 rodas. Você é louco, não dá, não sei o quê. Eu fui treinando, fui acertando pneu, que eu precisava de um pneu que aguentasse eu fazer um percurso maior, e comecei andando, 5 quilômetros. Né? Foi o primeiro passo. Né? Por isso que a história é que para correr 10, você tem que dar um passo. Que ano foi isso, Cunha? Em 80, mais ou menos. Eu comecei a pensar nisso e a treinar. Olha. E aí fui treinando. E era muito cansativo, porque a posição que você fica no carro. Naquela época, o carro não tinha direção hidráulica, era um Chevette e não tinha direção. Né? Então, era mecânico e o peso é muito grande, a posição que você fica, exige muito. Aí, eu preciso trabalhar pescoço. Aí fui para trabalhar pescoço na academia e fiz exercícios de pescoço grande para aguentar aquela posição, porque o pescoço doía muito. Aí braço, né, porque você fica com uma posição... meio esquisito, meio igual tá na foto lá, né? É daquele jeito que você fica dentro do carro, tá vendo? E aí treina, braço, dava cãibra no braço, tive que superar todas essas coisas. Foram mais ou menos 5 anos me preparando e aí chegou o dia e eu falei, eu vou arrepiar, eu vou partir de Jundiaí a São Paulo. Aí era a estrada que a gente conseguiu na época, com a DERSA, autorização do governo do estado, e tal, marcamos o dia e no escuro.
chamamos o cara do Guinness, o Derek Marcus, era um irlandês, né? Um irlandês. E o Derek, ano foi? Em 85. 85. O Derek veio para o Brasil e tal, e fomos e viu o recorde. E aí anuncia a imprensa, aquela coiseira toda e tal. E aí largamos de Jundiaí até São Paulo, dava 33 quilômetros. E eu falei, tem que chegar. E eles montaram, a GM fez uma baita de uma festa, né? Se você quiser conferir, se você for aí no nosso Instagram, tem isso tudo lá. Então, montaram em cima da Marginal um buffet lá e fizeram uma baita de uma festa com chegada e tal. E aí veio. E assim a gente tinha todas as emissoras de televisão. O Reginaldo Leme, né, que era na época, até hoje, né, o cara de automobilismo muito ligado. A Globo mandou o Reginaldo Leme, pra você ter uma ideia, para fazer a matéria. Era difícil ele fazer, né? Mandou o Reginaldo Leme para fazer essa matéria. Então, são jornalistas especializados da Folha, Estado, Veja, todas as emissoras de televisão, entendeu? O pessoal do Guinness, e, enfim, todos. E helicóptero, e um comboio que veio atrás de mim e tal. E eu larguei sem saber o que ia acontecer. E aí, o que vem pela frente? Asfalto diferente, né? Aqueles buraco que os caminhões deixam, a deficiência da pista, o pedágio, né? Tive que passar dentro do pedágio. Nossa. Né? E naquela época não tinha bravo, sem parar, não. Só faltou ter que parar e pagar o pedágio, né? Bom, enfim. E aí, tudo isto, você não sabe, né? Tudo isso é um risco. Por isso que a vida é um risco. É arriscar tudo, cara. Eu arrisquei tudo para ir para o Guinness pela primeira vez com algo inédito. Que eu fui, né? Não querendo, eu não gosto de falar eu fui, porque parece que você está querendo ser melhor que os outros. E eu detesto ser melhor que os outros. Eu sou igual a todo mundo. Eu só fui mais atrevido do que os outros, entendeu? Mais audacioso, talvez, né? E fui o primeiro brasileiro, que eu sou obrigado a falar que eu fui, porque realmente foi o primeiro brasileiro no automobilismo a ir para o Guinness Book of Records em 85, né? Não tinha ninguém, tinha recorde nenhum no Guinness, e eu fui com este recorde. Então chegou, assim, tinha bastante vento, estava ventando bastante. Tem uma história super curiosa que tem, chegando já próximo a São Paulo, tem umas boates ali noturna, né? Acho que é Osasco ali do lado direito e tal. E tinha uns caras saindo de lá, entendeu? E os caras viram aquilo, meu, tem imagem disso, né? E os caras descendo com a camisa toda aberta, os negros tudo já manguaçado de madrugada, deve saindo dali. E os caras olhando e falando, rapaz, e aí tem um bate na cabeça e fala, meu Deus, bebemos demais, era meio assim, sabe? O carro em 2 rodas. Bom, chegamos em cima da Marginal, eu cheguei, passei pela faixa, quebrei a faixa de chegada, e aí desci e tal, e veio a imprensa toda, e aquela coiseira, aí vem a sensação, a emoção, tudo aquilo é maravilhoso. O Reginaldo Leme até me fez a pergunta, Cunha, o que você está sentindo em ser o melhor do mundo naquilo que faz? E eu falei para ele, é legal, é emocionante, é uma sensação realmente maravilhosa, mas amanhã será tudo igual, não muda nada, entendeu? Amanhã eu volto a ser... Agora eu estou me sentindo meio fora da curva, né? Meio assim, fazendo uma coisa que ninguém faz. Mas amanhã vai voltar tudo normal e amanhã a vida que segue. E é assim mesmo a vida, né? Então, acho que era assim com Pelé, foi com Ayrton, foi com Nelson Piquet, foi com quem quer que seja, Emerson, quem quer que seja que ganhou o campeonato, né? Na hora, realmente, é uma sensação. Mas no dia seguinte, você é uma pessoa normal. E a vida continua e tudo continua. Eu me lembro aqui em Paulínia, eu moro em Paulínia já há 52 anos, e lotava os seus shows. Uma das atrações que eu mais gostava, além das 2 rodas, é aquela que você passava com carro, voava com o carro com arco de fogo, né? Inesquecível isso aí. Inesquecível. Então foi esse recorde, primeiro, foi 33 quilômetros. Aí
depois disso eu resolvi fazer um recorde de velocidade. Falei, bom, já que eu andei 33, aí agora eu quero andar acima de 100 km por hora. E aí com esse mesmo Chevette eu comecei a treinar. E o Chevette tinha um motor fraquinho e tal, para chegar a 100 por hora. E eu cheguei. Depois de uma batalha grande, consegui andar a 100 por hora. E aí resolvi bater esse recorde, e a meta era 100. E o que acontecia? Isso aí tem uma história que eu contei, está no Instagram, eu não vou contar ela inteira aqui, porque senão a gente vara o programa inteiro aqui só contando essa história, né? Porque eu treinando, o circuito, no Instagram você pode conferir lá, Piloto Carlos Cunha tem a história, eu fiz uma live ao vivo no domingo, agora contando exatamente o que eu estou contando no Instagram, que eu já morri mais de 7 vezes, né? Eu ainda não fiz a conta, a gente está fazendo a conta, a gente vai fazer contando lá no Instagram. Mas mais de 7 vezes, eu acho que é 9 ou 10, né? E a minha primeira história foi essa, que foi treinando com esse Chevette para fazer velocidade. Eu treinava em Interlagos, e o Interlagos, a pista antiga ainda, né? Tinha 1, 2 e a curva 3. Para quem é lá de trás vai lembrar de Interlagos desse jeito. Então eu vinha, fazia a 1, né? E na 2 eu vinha de quarta marcha e o carro praticamente capotava e aí eu botava o pé no acelerador e o carro ia. Para eu tentar ganhar a reta, né? Eu tinha que ir pouca reta para chegar nessa velocidade acima de 100 km por hora. E eu comecei a chegar nos 100 km por hora, no final da reta. E aí, um dia, aquela época, carburadorzão, Chevette de carburador, né? O pessoal de hoje, dessa geração, não sabia que é carburador. Né? Agora é tudo injeção eletrônica. Mas o carburador estava lá, você ia lá, regulava ar, né? Botava mais mistura para cá, para lá, se acertava. E a Brosol estava trabalhando no carburador. E aí era um finalzinho de tarde e eu estava cansado pra caramba. E enquanto eles estavam mexendo no carburador, eu deitei numa muretinha lá de Interlagos e acabei dando um cochilo. Quando eu pulei para voltar para eles me acordarem, eu, vamos embora, já estava começando a escurecer. E eu entrei no carro e eu tinha que aquecer o pneu, né? Então, a volta eu sempre fazia isso, era a orientação do pessoal do fabricante do pneu para aquecer antes de ir para valer. E resultado, eu já tinha pego a manha que o carro virava, ele batia o retrovisor no asfalto. Aí eu espetava da quarta, eu espetava a terceira, em pé cravado. E aí o carro levantava. Então ele capotava e levantava. Eu aprendi a fazer isso. Vê se pode um negócio desse, se o cabra tem juízo para fazer um trem desse, né? Eu deixava o carro bater o retrovisor, capotava, e eu espetava a terceira, bumba, e o carro levantava. E aí eu puxava a quarta novamente, tinha que ter tudo muito suave, a quarta ali, porque o carro estava desequilibrado, e aí, bum, para chegar no final da reta. E eu entrei no carro, e já saí, e já fui na 2 e espetei a terceira. Quando eu botei a terceira, o pneu saiu da roda. E aí o carro saiu capotando. Foi naquela... Ele capotou. Eu já estava fazendo a 110. Eu já estava chegando no final da reta a 130, né? Então, aí capotando, foi a primeira vez que eu lembro, não sei se teve outras antes, mas é a primeira que eu contei da história que eu vou contar das 7 vidas, mais de 7 vidas, que eu vi a morte mesmo, porque primeiro o capotamento foi feio, e era um carro normal, sem Santo Antônio. Nossa. Era um Chevette original, porque o meu contrato com a GM, o carro tinha que ser original. O cinto já era aqui na barriga? Era um cinto. O cinto era um cinto de 4, mas de 4 pontos, mas o carro era original, não tinha Santo Antônio. Santo Antônio, para quem não sabe, é uma proteção que todo piloto faz, uma gaiola, né, dentro do carro para proteger o piloto, né? Para quem assiste a Fórmula 1, você vê que sempre acima da cabeça do piloto tem aquele que chama Santo Antônio, tem o protetor ali, né? São aqueles canos. Aí evita de amassar a lata, é isso? Aí não desce em cima de você, né? Mas o meu era original, então desceu tudo, me prensou. Nossa. E o carro foi deslizando, e era um tanque original também, que o carro era original,
e me lavou de gasolina. Então, aquela época o tanque era metálico, né? Não, o carro normal, né? Para se fazer metal, isso, não é o certo esse era um tanque de plástico, borracha e tal, né? Mas a gente tinha um tanque original. E o carro me lavou de combustível e estava começando a escurecer, foi saindo as fagulhas assim. E vindo eu falava, rapaz, além de tudo, meu Deus, e aí não tem ateu no mundo. Não tem, né? Tá numa situação dessa que você não lembra de Deus. Não é meu caso, porque eu sou um cara que creio muito em Deus, né? Eu sou dependente do eterno Deus. A minha vida é dele, tudo pertence a ele. Então, e já era naquela época, então eu clamei a Deus, meu Deus, não posso morrer queimado, não. Não posso. Aí lembrei daquele negócio do edifício Joelma, lembra do negócio? Eu falei, meu Deus, não, queimado, não. Aí foi, o carro parou. Então eu senti realmente de novo a vida, né? É muito louco. Você sente que vai morrer e daí, de repente, você... Tô vivo de novo, cara. Tô vivo de novo. É meio que a sensação do recorde lá. Amanhã vai ser a mesma coisa. Eu tô vivo de novo e amanhã eu volto para esse trem e vou fazer de novo e vou arrebentar de novo. Agora eu vou mais do que nunca buscar tudo que eu puder, porque, poxa, descobrir coisas nisso tudo. E sabe, ao invés de temer, é aí que vem a vitória. Ao invés de temer, você fortalece mais ainda. Você fica mais forte, a tua fé aumenta. Você acredita mais em você. Eu sou, eu posso, eu faço e vou fazer. E foi assim que eu saí do carro. Veio socorro, me tirou e tal. E aí eu fui para casa, meditei bastante, pensei bastante. No dia seguinte já fizemos um outro carro, começamos. E uns 3 dias depois eu voltei para a pista e espetando tudo de novo e vai. Bom, marcamos o dia do recorde. Lá vem o Guinness. E era um Chevette? Era um Chevette. Outro Chevette? Era um outro Chevette, é. Aí vem o pessoal do Guinness, e eu fiz 137 quilômetros. Foi o primeiro recorde de velocidade também que foi para o Guinness, 137 quilômetros em 2 rodas com o Chevette. Depois, já um tempo depois, eu resolvi bater o de percurso em 2 rodas. Falei que agora eu vou bater esse de percurso, entendeu? Vou fazer... Aí tinha que ser Interlagos, porque não tinha rodovia, que pudesse fazer um percurso maior. Eu queria andar mais de 200 quilômetros. E aí trabalhei fisicamente, tudo de novo, vai lá, e cãibra e tal, e treino, e fui e fiz Interlagos 69 voltas no anel externo de Interlagos, fiz 218 quilômetros e 200 metros. Esse aí foi muito louco, né? Foi o maior sofrimento que eu tive na minha vida, foi esse recorde aí, porque a dor era muito grande, cãibra, dor no pescoço, o pneu acabou, o carro vibrava muito. Eu terminei bem devagar, porque vinha vibrando, porque não tinha mais pneu. A roda já começou a bater no asfalto. E eu tentando segurar o carro, como eu disse, sem direção hidráulica. E segura. Bom, aí chegou uma hora que não deu mais. E eu parei na reta, na faixa de chegada, ainda consegui fazer aquela volta, chegar ali, deu 218 e 200 metros. E eu desci do carro, as imagens, para quem acompanha esse recorde, eu não tirei o capacete porque ele não saía da minha cabeça. Porque inchou a cabeça e inchou o pescoço. Tiveram que grudar no capacete depois, que eu comemorei, fiz tudo, e abri o capacete para poder tirar da minha cabeça. Eu fiquei uma semana assim, com o pescoço inchado, cara. De ficar muito gelado, é isso, né? E a vibração, né? E o tempo todo, aquele peso na cabeça vibrando. Fiquei 4 horas e 15 minutos guiando. Nossa. 4 horas e 15 minutos. Eu diria que a primeira hora foi bem, 3 horas e 15 foi de luta, superação. Por isso que a ciência diz que nós usamos 1% da nossa capacidade. Cara, tem 99 para você gastar. Você que está aí em casa, às vezes desanimou, falou, poxa, cara, acordei cansado. Pô, queria ir para a rua, dar uma corridinha, porque minha recomendação sempre é rua, né? É as pessoas, para cuidarem da saúde, andar na rua. Porque
Ah, não tem dinheiro para pagar academia, é uma boa desculpa. Aí, não sei, porque não tenho personal, também é uma boa desculpa. Cara, o homem foi feito para andar, né? Você pega o formato da planta dos pés, tudo, é para andar. A gente foi feito para andar. Você está bem? Então vamos andar. Ah, poxa, eu não aguento. Aguenta, anda 100 metros, depois você vai andar 200, depois você bota que você vai andar 500, depois 1 quilômetro, depois você vai enfiar 2, 5, 10 quilômetros e 20 quilômetros. Entendeu? O cara que anda 20 quilômetros, em torno de 3 horas. É bom pra caramba.